Hallo zusammen, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer um tema muito necessário para nós conversarmos, para vocês depois debaterem, né, nos comentários embaixo e trazer também, né, o ponto de vista de vocês nesse sentido, vocês que já emigraram. Porque o que acontece? A pergunta que eu mais recebo, assim, fora, né, as coisas que tem a ver com o alemão, mas é a questão de como que eu vou me adequar à cultura. O que é adequar-me à cultura? Por exemplo, eu vou me mudar do Brasil para a Alemanha, ou do Brasil para a Suíça, etc., né? O que isso envolve, né? O que eu tenho que fazer nesse sentido? E primeiro, eu sempre digo que antes de nós, né, nos mudarmos para um país, obviamente que nós temos que conhecer, obviamente, a cultura, no mínimo já ter ido para lá, né, num período mais longo, para também conhecer como funciona e tudo, para ver se eu me adapto a essa situação, né. Vocês sabem que eu morei numa cultura, numa colônia alemã no Brasil, eu venho, né, de uma cultura alemã, e eu acho até engraçado, né, que quando eu, então, né, me propus a morar aqui na Suíça, né, eu conheci o meu marido, que é suíço, e nós, então, namoramos lá 2 anos e meio, etc. Eu vim, então, várias vezes para cá, e ele também me visitou, etc., né, a gente teve, assim, a troca, né, e eu acho engraçado que algumas pessoas falaram para mim, se eu fosse você, eu nem iria ficar visitando, eu iria já ficar lá, imagina, viver na Suíça e tudo. Eu falei assim, olha, uma coisa é a questão da cultura, né? Eu não quer dizer que, porque eu sei falar alemão, que eu vou me dar bem à cultura suíça. São culturas diferentes. Cada país tem culturas diferentes. Eu falei isso no vídeo de segunda-feira aqui no meu canal, né? Então, nós temos que cuidar muito, porque eu poderia muito bem dizer para vocês também, então vou morar em Portugal, porque lá se fala o mesmo idioma, não é fácil? Não, não é bem assim, né? Então, vocês precisam ir no lugar, precisam conhecer, precisam ver, eu vou me adequar ao lugar, eu vou gostar de morar lá. Claro que uma coisa é ir como turista, outra coisa depois é ir realmente como um morador. Tem que ir por um período mais longo, né, para você realmente ter, assim, o feeling, né, saber, será que eu vou me adaptar aqui, será que eu vou gostar, como é que vai ser. E a questão da adaptação, né, então, primeira coisa que eu realmente tenho que me adaptar, e isso realmente é unânime, né, então, se você pensa em ficar a longo prazo, uma coisa é realmente aprender o idioma local, claro, né, então é o mínimo, né, realmente nesse sentido de você se comunicar, de você, né, realmente ter, né, a sua vida normal nesse sentido, é aprender o idioma local. Outra coisa que daí começa a ser crítica porque o que me pergunto, e tem gente que manda um textão, assim, às vezes, né, mas claro que eu leio, né, e tento também, na medida possível, responder isso para a pessoa, é a questão de identidade. Essa nós não podemos perder, né, porque só que existe um risco quando a pessoa muda de país. E o que eu tô falando? Por exemplo, nós temos que cuidar, porque o que acontece? A gente vê, por exemplo, eu também sou assim, eu sempre fico no meio termo, né? Então, eu vou falar de mim agora, tá? Então, eu vou, por favor, também não me critiquem nesse sentido, mas eu vou dar a minha opinião, tá? O que eu penso, né? Então, por exemplo, eu tenho o meu jeito de me vestir. Eu gosto de me cuidar, eu gosto de fazer as minhas unhas, né? Tudo, né? Eu gosto de me cuidar como pessoa, como mulher, tá? Só que aí, quando, por exemplo, né, nós trazemos muitas vezes, né, meu esposo é suíço, então a gente acaba trazendo, às vezes, né, contatos, né, mulheres suíças aqui em casa e tudo, ou também, né, a gente tem, né, eu tenho um grande grupo, né, de pessoas que eu tenho contato e tal. Eu vejo, por exemplo, que as suíças no geral, tá, eu tô generalizando, claro que tem exceções, não fazem as unhas, não, né, não se cuidam. Várias vezes a gente vai para as férias, por exemplo, né, nos resorts e tal, então eu vejo, né, às vezes, a questão de higiene básica, assim, de cortar a unha do pé, ou assim, coisas que eu fico observando, né, eu confesso, fico observando. Nós mulheres fazemos isso, né, a gente fica observando, assim,
E aí, é uma questão que eu já também conversei com meu esposo. Eu falei, eu não consigo, porque eu gosto, né, de vestir um vestidinho, né, de colocar uma sandália, fazer as unhas do pé. Eu gosto de ser feminina. E eu vejo que, por exemplo, nas suíças, ou também algumas alemãs, elas não fazem isso. Algumas, tá? Então, no geral, assim. E eu conflito com essa questão. Isso eu não consigo me adequar. Eu não quero, nesse sentido, ser suíça. Entende o que eu quero dizer? Né? Óbvio que eu estou generalizando aqui, né? Não estou falando que todas são iguais, mas é uma questão que daí eu me conflito, porque daí eu iria perder a minha identidade. E provavelmente meu esposo ia estranhar, nossa, o que que tá acontecendo agora, né? Então, andar com cabelo, né? Todo, né? Então, não, eu gosto de me arrumar, gosto de me maquiar e tudo, né? Então, cada pessoa é única, né? Então, quem gosta de se cuidar, eu já falei bastante com alunas aqui também, né? Elas fazem... E elas daí colocam unhas postiças. Eu acho lindo unhas compridas. Eu não gosto porque tem que ficar digitando, mas eu acho maravilhoso. Colocam cílios. E dela, muita gente daí vem aqui em casa, né? Como minha aluna também fala, ai, professora, será que é ruim ficar, né, andando assim? O que eles vão pensar? Eu falei assim, olha... provavelmente eles vão pensar alguma coisa, sim. Só que eu falei, não deixa de ser assim como você é, porque essa é a tua identidade, isso é você. O principal, eu sempre digo, que nós nos temos que nos sentir bem do jeito que nós somos, certo? Então, a gente de novo, nós não podemos deixar a nossa identidade, né? E eu acho engraçado, e isso vai além, né? Então, por exemplo, eu tenho uma filha de 6 anos, ela fez agora, e eu gosto de cuidar dela também, na questão de roupas, né? Então, eu sou muito chata com a questão de roupas, né? Então, eu jamais vou deixar a minha filha com qualquer roupa andar aí pela rua, roupa rasgada e tal, roupa suja, roupa que já foi lavada 500 bilhões de vezes. Só que na cultura, né? Algumas pessoas que eu observo, é assim. Elas, às vezes, não dão nem, né? E isso eu acho, na minha opinião, um descuido, mas elas acham normal. Então, tá tudo bem também, para elas e para mim, né? Na minha filha, de novo falando, eu gosto de pentear o cabelo dela, deixar ela bem arrumadinha, bonitinha e tudo. Nem sempre e muitas vezes eu não observo isso também na cultura, né? Então, são coisas assim que a gente, né, observa assim, né? E como eu falei, nós não podemos deixar de perder a nossa identidade. Isso não, né? A questão de adequar-se à cultura tem limites. Claro que depende muito aonde você mora, né? Depende muito. Por exemplo, se você for, né, em países aí que tem as religiões muito fortes, né? Países islâmicos e tudo, aí é outra coisa, né? Aí tem que ver também, que eu também não conheço, eu não sei muita coisa, né? Como que você teria que se comportar. Mas eu tô falando aqui da Suíça e da Alemanha, né? Então, que eu sei. Então, o que nós temos que cuidar é realmente com a questão de imagem, né? Questão de identidade. Quem que eu sou? Porque o pior perigo existe na hora de você ir para um outro país. Isso vai envolver muita coisa, né? Porque nós, quando vamos para um novo país, nós não vamos mais frequentar o salão de beleza que a gente estava, nós não vamos mais frequentar os lugares que a gente tava, né, para nós nos embelezarmos. Eu não vou mais poder comprar o meu perfume onde eu estava acostumada a comprar. Imagine como é que eu tava perdida quando eu vim pra cá. Eu fiquei pensando, nossa, agora eu vou ter que ver um outro perfume, né, são, obviamente, coisas muito pequenas, né, mas eu vou ter que ver agora onde fazer esporte. A gente fica assim, meio perdido, né, porque agora nós temos que começar uma nova vida, né? E aí existe muito perigo de nós perdermos a nossa identidade. Vocês não têm noção quantas pessoas que eu converso diariamente sobre esse tema. E por isso que eu quis apresentar-lhe aqui para vocês, né? Cuidado, né, para não perder a identidade de vocês. Tenham contato com brasileiras, sim, aqui, para que elas possam dar dicas para vocês, né? Tem várias youtubers aí muito legais que dão dicas sobre beleza, onde comprar isso, aquilo. Já mandei várias mensagens, né, para elas também. Ai, onde é que compra roupa assim?
porque, né, as roupas aqui da Suíça eu também não gosto da maioria, né, então, onde que compra roupa mais feminina, mais legal? Não tô falando de sensual, tô falando do que meu estilo é romântico, né, então, assim, e aqui roupa pra mim é muito raro de encontrar, até porque, né, o meu manequim, né, é 36, e aí eu às vezes não acabo conseguindo o meu número também, né, de sapato a mesma coisa, 36, então também as suíças elas são mais altas às vezes, e também tem um número de sapato maior, então eu tenho bastante dificuldade em encontrar, mas enfim. Mas a gente tem que ir atrás. Eu mando 10 vezes mensagem, né, para essas excelentes mulheres aí, né, que moram aqui na Suíça, também na Alemanha, que, né, falam de estilo e tudo, onde é que eu compro roupa e tal, onde é que eu compro coisa, né, então eu vou atrás também, né, me informar. Então, né, vão atrás das informações, não se percam no estilo de vocês, tá? Não, e também não deixem de se cuidar, porque às vezes em cultura XY isso não tá sendo feito, né? Então, eu queria animar vocês, né? Isso vale para os homens também, nesse sentido, na questão de fazer esporte, na questão de se cuidar, né? Os suíços gostam muito de fazer esportes, né? Então, eu moro, né? Meu esposo é suíço, então a gente faz muito esporte. E a gente gosta de se alimentar bem e tudo, então isso é muito positivo. Mas também um outro aspecto, né? Então não deixem de fazer aquilo que vocês faziam no Brasil, né? Então tentem manter a identidade de vocês, não se percam, né? Porque eu sempre recebo mensagens que isso volta e meia acontece, então cuidado, né? Tentem ir atrás das informações, mantenham contato com as brasileiras nesse sentido, ou brasileiros, né? E perguntem onde é que você conseguiu isso, onde é que você comprou aquilo. Eu volta e meia compro produtos do Brasil também, porque eu adoro. E vão atrás das lojas, né? E que é muito importante. A gente precisa ter esse afago, né? Por mais ridículo que seja, né? Mas comer um feijão, isso acaba nos trazendo de volta, né? A nossa pátria, né? Que é o Brasil, ou seja lá qual for que você está. Eu queria deixar, né? Um vídeo nesse sentido motivacional para vocês não deixarem de serem a pessoa que vocês são, né? Certo? Então, adequar-se à cultura está entre aspas, né? Porque a gente sempre tem que vir, né? Para não perder a sua identidade, tá bom? Então, era esse o vídeo que eu queria, curtam, mas queria deixar para vocês, né? E comenta agora embaixo nos comentários como é que vocês se sentiram quando vocês chegaram, vocês conseguiram rapidamente, né, trabalhar essa questão em vocês. Eu demorei bastante, né, eu digo 1 ano mais ou menos, até me achar, né, e tudo mais, mas cada um tem o seu tempo nesse sentido, né, então isso é muito importante, né, para nós não cairmos na depressão e de repente não sabermos mais, meu Deus, quem eu sou, né, certo? Então, muito obrigada, né, por assistir. Eu, então, estou aberta aqui a receber comentários de vocês, né, e vou com muito prazer ler todos eles para nós nos animarmos nesse sentido, tá bom? Então, um grande abraço e nos vemos amanhã no nosso próximo vídeo. Tschüss und bis morgen!